assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ele recebeu de Deus uma nova chance de salvação. De uma forma inesperada, ele foi trazido novamente para o convívio da sua família, que dirigia a igreja local. Um jovem talentoso, mas que se perdeu nos caminhos do mundo. E agora, ele precisa rever os seus conceitos diante do legado deixado para o seu pai, um pastor muito dedicado. Ele não sabia que Deus o usaria para ser um novo fôlego para o ministério de louvor da sua igreja. No entanto, ele reluta diante desse chamado, mas acaba cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Agora, algo inesperado começa a acontecer. Um grande milagre que atrairá milhões de pessoas até a presença de Deus, só porque um jovem decidiu aceitar o chamado que ele tinha para a sua vida. Você vai conhecer como Deus, através do poder da música, pode transformar a vida de milhares de pessoas, trazendo alegria e salvação eternas. A história começa com o David, um garoto que cresceu na igreja, filho de um pastor respeitado, cheio de fé, aquele tipo de líder que todo mundo admira. David vivia rodeado de música, louvor e ensinamentos de Deus. Era um jovem cheio de talento, principalmente na música. Todo mundo via nele um futuro brilhante ali mesmo, no meio da igreja. Só que aí, a vida dá uma virada. O pai do David fica muito doente, e para um garoto que era super ligado ao pai, isso foi um baque gigante. Ele não sabia como lidar com aquilo. Em vez de se apegar mais a Deus, ele faz o contrário. Se revolta, se machuca por dentro e começa a se afastar. Aos poucos ele vai se desligando da igreja, das pessoas e principalmente da fé. O tempo passa. O David já é adulto, mora longe de casa e agora é um cantor famoso. Só que não canta mais música gospel, daquelas que tocam o coração. Ele está no mundo da música secular, no meio do glamour, da fama, das luzes, das festas. É aquele estilo de vida que por fora parece tudo perfeito, mas por dentro tá vazio. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Carros caros, roupas de marca, fãs gritando o nome dele. Só que mesmo com tudo isso dá pra ver que falta alguma coisa. E ele mesmo sente. Às vezes bate aquela saudade do que ele vivia lá atrás. A igreja, da música com propósito, da conexão com Deus. Mas ele tenta empurrar isso pra debaixo do tapete, como se nem fosse importante. Durante esse tempo longe da igreja, David também se afasta das pessoas que ele mais amava, inclusive do pai. Ele não liga, não visita, não quer saber. É como se ele tivesse cortado todos os laços com o passado. Ele está mergulhado na vida agitada da fama, viajando, se apresentando, sempre cercado de gente, mas ainda assim, se sentindo sozinho. E aí, um dia, ele recebe uma notícia que muda tudo. O pai está muito mal. Doença séria mesmo. Isso mexe com ele de um jeito que nenhuma música, nenhuma fama, nenhum dinheiro tinha mexido antes. A ficha começa a cair. Ele percebe que talvez tenha deixado coisas importantes demais para trás. A saudade bate mais forte, a dor também. E ele começa a pensar se não está na hora de voltar. Mas ainda é só o começo dessa jornada. Essa é a primeira parte da história. O momento em que David se perde, em que ele troca a fé pelo mundo, o chamado de Deus pela fama e o amor da família por uma vida que parece brilhante, mas que no fundo está cheia de escuridão. Essa fase é importante porque mostra como, às vezes, a gente se perde mesmo, seja por dor, por decepção, por confusão, e mostra também como a vida pode dar uma reviravolta daquelas. Tudo começa com o David no topo do mundo, mas com o coração bem longe de Deus. Depois de tanto tempo longe, o David volta para casa. Mas ele não volta feliz, todo crente, arrependido, não. Ele volta porque o pai tá muito mal, e essa notícia mexeu tanto com ele que ele largou tudo para ver o pai pela última vez, ou pelo menos para entender o que tá rolando. Só que quando ele chega lá, a parada é outra. Nada tá do jeito que ele deixou. A igreja, que antes era o centro da vida dele, agora tá diferente. Tem outro cara no comando, o pastor Charles Frank, que é praticamente da família. Ele era tipo um irmão mais novo pro David, cresceu com ele na igreja. Só que agora o Charles é o novo líder da igreja, tá ali no púlpito pregando, liderando, sendo respeitado. E o David fica com um sentimento esquisito com isso. Meio ciúmes, meio orgulho, meio esse lugar era meu. Dá pra sentir que tem conflito vindo aí. E tem mais.
O pessoal da igreja não sabe muito bem como lidar com a volta do David. Tem gente que ainda lembra do garoto talentoso e vê esperança nele. Mas também tem quem só enxergue o cantor famoso que abandonou tudo e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. E aí começa a confusão dentro e fora dele. Por dentro, o David tá todo bagunçado. Ele começa a lembrar do passado, dos cultos, da música, da fé. Tudo isso começa a bater forte. Mas ao mesmo tempo ele fica naquela. Será que ainda tem lugar para mim aqui? Será que Deus ainda me quer depois de tudo que eu fiz? Só que em vez de conversar, se abrir, pedir ajuda, ele faz o que muita gente faz. Finge que tá tudo bem. Fica ali, tentando parecer tranquilo, tentando manter o controle. Mas a verdade é que ele tá se sentindo deslocado. Ele vê o pai fraco, vê o Charles liderando e sente que perdeu o lugar dele, tanto na família quanto na igreja. E aí vem o confronto. David e Charles começam a bater de frente. Eles têm visões diferentes, estilos diferentes, e o clima entre eles vai ficando pesado. O Charles acha que o David está voltando só por emoção, que não está preparado espiritualmente. E o David acha que o Charles tomou o lugar que era dele, e não tem sensibilidade para entender o que ele está sentindo. Briga de ego, sim, mas também briga de dores mal resolvidas. Enquanto isso, a igreja está em movimento. O ministério de louvor está lá, tentando manter a chama acesa. E aí começa a rolar uma oportunidade para o David voltar a cantar. E quando ele canta, mano, o negócio é forte. A voz dele ainda tem aquele poder. Só que agora, com emoção de verdade. Porque ele está cantando com saudade, com arrependimento, com coração quebrado. E isso mexe com a galera. A igreja começa a sentir que Deus está fazendo alguma coisa ali. Só que mesmo assim, o David ainda luta. Ele sente o chamado de Deus, mas também sente medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do julgamento dos outros, medo de encarar tudo de novo. Ele tenta fugir. Tem hora que parece que ele vai desistir, pegar o carro e ir embora. Mas algo dentro dele não deixa. A presença de Deus começa a cercar ele de um jeito que ele não consegue mais ignorar. O pai dele, mesmo doente, ainda dá conselhos. Fala com ele com carinho, com firmeza, e isso toca mais fundo ainda. O pai sabia que Deus tinha um propósito para a vida do David. E o David começa a acreditar nisso também. No meio de tudo isso, o clima entre ele e o Charles começa a mudar. Aos poucos, os dois percebem que não precisam competir, que os dois estão do mesmo lado, e isso vai preparando o terreno para o que vem depois. Então, nessa parte da história, o que rola é um baita processo de transformação. Não é mágica, não é de um dia para o outro, mas é real. O David começa a se reaproximar da fé, da igreja, da família e, principalmente, de Deus. Depois de toda aquela confusão dentro da cabeça do David, depois de bater de frente com o Charles, depois de se sentir fora do lugar, finalmente chega o momento da virada. E sabe como começa? Com ele aceitando de verdade que precisa de Deus. Não é só estar na igreja, cantar bonito ou fazer média com o povo. É uma entrega de coração mesmo. David entende que não adianta mais fugir. Que toda a fama, o dinheiro e a carreira secular não preenchem o buraco que ele sentia por dentro. Ele começa a se abrir com Deus. Começa a buscar, a orar, a cantar com alma. E olha, quando ele canta agora, é diferente. Não é performance, é ministério, é cura, é entrega. Ele começa a tocar as pessoas de verdade, e isso mexe com a igreja inteira. E tem uma cena marcante que mostra muito essa mudança. David canta na igreja como se fosse a última vez. Só ele, o microfone e a presença de Deus. E ali dá pra ver que ele entendeu o chamado. Que ele aceitou. Que ele não tá mais preso ao passado nem fugindo do futuro. Ele tá ali, pronto para ser usado. Enquanto isso, o pai dele vai ficando mais fraco. Mas mesmo assim, ele vê tudo isso com orgulho. O velho pastor entende que seu tempo tá acabando, mas que o legado vai continuar. E isso dá paz para ele. Ver o filho voltando para os caminhos de Deus é como um presente antes de partir. A relação entre David e Charles também muda de vez. Os dois se olham diferente agora. Não como rivais, mas como irmãos. Um completa o outro. Onde o Charles é mais firme, o David é mais coração. Onde o David tem carisma, o Charles tem constância. E os dois percebem que, juntos, podem fazer algo maior do que qualquer um dos dois conseguiria sozinho. E aí começa o milagre. Mas não é tipo, pá, caiu fogo do céu.
É aquele milagre silencioso, poderoso, que vai crescendo. As pessoas começam a voltar para a igreja, jovens se reconectam com Deus, famílias são restauradas. E tudo isso começa a acontecer porque um cara decidiu obedecer. Um cara que estava perdido, longe, ferido, mas que voltou, e voltou diferente. A música do David vira ponte para isso tudo. Ele começa a usar o talento que tinha escondido no mundo para agora alcançar almas. Ele canta, prega com a vida, inspira, e a galera responde. A igreja se enche. O Espírito de Deus se move. Tudo por causa de uma decisão. E é aí que a história mostra a moral da coisa. Quando você entrega sua vida para Deus de verdade, Ele pega até os pedaços quebrados e transforma em algo incrível. David não era perfeito. Ele errou, fugiu, vacilou. Mas Deus não desistiu dele. E quando ele voltou, Deus fez mais do que restaurar. Deus usou. Ele recebeu de Deus uma nova chance de salvação. De uma forma inesperada, ele foi trazido novamente para o convívio da sua família, que dirigia a igreja local. Um jovem talentoso, mas que se perdeu nos caminhos do mundo. E agora, ele precisa rever os seus conceitos diante do legado deixado para o seu pai, um pastor muito dedicado. Ele não sabia que Deus o usaria para ser um novo fôlego para o ministério de louvor da sua igreja. No entanto, ele reluta diante desse chamado, mas acaba cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Agora, algo inesperado começa a acontecer. Um grande milagre que atrairá milhões de pessoas até a presença de Deus, só porque um jovem decidiu aceitar o chamado que ele tinha para a sua vida. Você vai conhecer como Deus, através do poder da música, pode transformar a vida de milhares de pessoas, trazendo alegria e salvação eternas. A história começa com o David, um garoto que cresceu na igreja, filho de um pastor respeitado, cheio de fé, aquele tipo de líder que todo mundo admira. David vivia rodeado de música, louvor e ensinamentos de Deus. Era um jovem cheio de talento, principalmente na música. Todo mundo via nele um futuro brilhante ali mesmo, no meio da igreja. Só que aí, a vida dá uma virada. O pai do David fica muito doente, e para um garoto que era super ligado ao pai, isso foi um baque gigante. Ele não sabia como lidar com aquilo. Em vez de se apegar mais a Deus, ele faz o contrário. Se revolta, se machuca por dentro e começa a se afastar. Aos poucos ele vai se desligando da igreja, das pessoas e principalmente da fé. O tempo passa. O David já é adulto, mora longe de casa e agora é um cantor famoso. Só que não canta mais música gospel, daquelas que tocam o coração. Ele está no mundo da música secular, no meio do glamour, da fama, das luzes, das festas. É aquele estilo de vida que por fora parece tudo perfeito, mas por dentro tá vazio. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Carros caros, roupas de marca, fãs gritando o nome dele. Só que mesmo com tudo isso dá pra ver que falta alguma coisa. E ele mesmo sente. Às vezes bate aquela saudade do que ele vivia lá atrás. A igreja, da música com propósito, da conexão com Deus. Mas ele tenta empurrar isso para debaixo do tapete, como se nem fosse importante. Durante esse tempo longe da igreja, David também se afasta das pessoas que ele mais amava, inclusive do pai. Ele não liga, não visita, não quer saber. É como se ele tivesse cortado todos os laços com o passado. Ele está mergulhado na vida agitada da fama, viajando, se apresentando, sempre cercado de gente, mas ainda assim, se sentindo sozinho. E aí, um dia, ele recebe uma notícia que muda tudo. O pai está muito mal. Doença séria mesmo. Isso mexe com ele de um jeito que nenhuma música, nenhuma fama, nenhum dinheiro tinha mexido antes. A ficha começa a cair. Ele percebe que talvez tenha deixado coisas importantes demais para trás. A saudade bate mais forte, a dor também. E ele começa a pensar se não está na hora de voltar. Mas ainda é só o começo dessa jornada. Essa é a primeira parte da história. O momento em que David se perde, em que ele troca a fé pelo mundo, o chamado de Deus pela fama e o amor da família por uma vida que parece brilhante, mas que no fundo está cheia de escuridão. Essa fase é importante porque mostra como, às vezes, a gente se perde mesmo, seja por dor, por decepção, por confusão, e mostra também como a vida pode dar uma reviravolta daquelas. Tudo começa com o David no topo do mundo, mas com o coração bem longe de Deus. Depois de tanto tempo longe, o David volta para casa. Mas ele não volta feliz, todo crente, arrependido, não. Ele volta porque o pai está muito mal,
E essa notícia mexeu tanto com ele que ele largou tudo para ver o pai pela última vez, ou pelo menos para entender o que tá rolando. Só que quando ele chega lá, a parada é outra. Nada tá do jeito que ele deixou. A igreja, que antes era o centro da vida dele, agora tá diferente. Tem outro cara no comando, o pastor Charles Frank, que é praticamente da família. Ele era tipo um irmão mais novo pro David, cresceu com ele na igreja. Só que agora o Charles é o novo líder da igreja, tá ali no púlpito pregando, liderando, sendo respeitado. E o David fica com um sentimento esquisito com isso. Meio ciúmes, meio orgulho, meio esse lugar era meu. Dá pra sentir que tem conflito vindo aí. E tem mais. O pessoal da igreja não sabe muito bem como lidar com a volta do David. Tem gente que ainda lembra do garoto talentoso e vê esperança nele. Mas também tem quem só enxergue o cantor famoso que abandonou tudo e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. E aí começa a confusão dentro e fora dele. Por dentro, o David tá todo bagunçado. Ele começa a lembrar do passado, dos cultos, da música, da fé. Tudo isso começa a bater forte. Mas ao mesmo tempo ele fica naquela. Será que ainda tem lugar para mim aqui? Será que Deus ainda me quer depois de tudo que eu fiz? Só que em vez de conversar, se abrir, pedir ajuda, ele faz o que muita gente faz. Finge que tá tudo bem. Fica ali, tentando parecer tranquilo, tentando manter o controle. Mas a verdade é que ele tá se sentindo deslocado. Ele vê o pai fraco, vê o Charles liderando, e sente que perdeu o lugar dele, tanto na família quanto na igreja. E aí vem o confronto. David e Charles começam a bater de frente. Eles têm visões diferentes, estilos diferentes, e o clima entre eles vai ficando pesado. O Charles acha que o David tá voltando só por emoção, que não tá preparado espiritualmente. E o David acha que o Charles tomou o lugar que era dele, e não tem sensibilidade para entender o que ele tá sentindo. Briga de ego, sim, mas também briga de dores mal resolvidas. Enquanto isso, a igreja tá em movimento. O ministério de louvor tá lá, tentando manter a chama acesa. E aí começa a rolar uma oportunidade pro David voltar a cantar. E quando ele canta, mano, o negócio é forte. A voz dele ainda tem aquele poder. Só que agora, com emoção de verdade. Porque ele tá cantando com saudade, com arrependimento, com o coração quebrado. E isso mexe com a galera. A igreja começa a sentir que Deus tá fazendo alguma coisa ali. Só que mesmo assim, o David ainda luta. Ele sente o chamado de Deus, mas também sente medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do julgamento dos outros, medo de encarar tudo de novo. Ele tenta fugir. Tem hora que parece que ele vai desistir, pegar o carro e ir embora. Mas algo dentro dele não deixa. A presença de Deus começa a cercar ele de um jeito que ele não consegue mais ignorar. O pai dele, mesmo doente, ainda dá conselhos. Fala com ele com carinho, com firmeza, e isso toca mais fundo ainda. O pai sabia que Deus tinha um propósito para a vida do David. E o David começa a acreditar nisso também. No meio de tudo isso, o clima entre ele e o Charles começa a mudar. Aos poucos, os dois percebem que não precisam competir, que os dois estão do mesmo lado, e isso vai preparando o terreno para o que vem depois. Então, nessa parte da história, o que rola é um baita processo de transformação. Não é mágica, não é de um dia para o outro, mas é real. O David começa a se reaproximar da fé, da igreja, da família e, principalmente, de Deus. Depois de toda aquela confusão dentro da cabeça do David, depois de bater de frente com o Charles, depois de se sentir fora do lugar, finalmente chega o momento da virada. E sabe como começa? Com ele aceitando de verdade que precisa de Deus. Não é só estar na igreja, cantar bonito ou fazer média com o povo. É uma entrega de coração mesmo. David entende que não adianta mais fugir. Que toda a fama, o dinheiro e a carreira secular não preenchem o buraco que ele sentia por dentro. Ele começa a se abrir com Deus. Começa a buscar, a orar, a cantar com alma. E olha, quando ele canta agora, é diferente. Não é performance, é ministério, é cura, é entrega. Ele começa a tocar as pessoas de verdade, e isso mexe com a igreja inteira. E tem uma cena marcante que mostra muito essa mudança. David canta na igreja como se fosse a última vez. Só ele, o microfone e a presença de Deus. E ali dá pra ver que ele entendeu o chamado. Que ele aceitou. Que ele não tá mais preso ao passado nem fugindo do futuro. Ele tá ali, pronto para ser usado. Enquanto isso, o pai dele vai ficando mais fraco. Mas mesmo assim,
Ele vê tudo isso com orgulho. O velho pastor entende que seu tempo está acabando, mas que o legado vai continuar. E isso dá paz para ele. Ver o filho voltando para os caminhos de Deus é como um presente antes de partir. A relação entre David e Charles também muda de vez. Os dois se olham diferente agora, não como rivais, mas como irmãos. Um completa o outro. Onde o Charles é mais firme, o David é mais coração. Onde o David tem carisma, o Charles tem constância. E os dois percebem que, juntos, podem fazer algo maior do que qualquer um dos dois conseguiria sozinho. E aí começa o milagre. Mas não é tipo, pá, caiu fogo do céu. É aquele milagre silencioso, poderoso, que vai crescendo. As pessoas começam a voltar para a igreja. Jovens se reconectam com Deus. Famílias são restauradas. E tudo isso começa a acontecer porque um cara decidiu obedecer. Um cara que estava perdido, longe, ferido, mas que voltou, e voltou diferente. A música do David vira ponte para isso tudo. Ele começa a usar o talento que tinha escondido no mundo para agora alcançar almas. Ele canta, prega com a vida, inspira. E a galera responde. A igreja se enche. O Espírito de Deus se move. Tudo por causa de uma decisão. E é aí que a história mostra a moral da coisa. Quando você entrega sua vida para Deus de verdade, Ele pega até os pedaços quebrados e transforma em algo incrível. David não era perfeito. Ele errou, fugiu, vacilou. Mas Deus não desistiu dele. E quando ele voltou, Deus fez mais do que restaurar. Deus usou. Ele recebeu de Deus uma nova chance de salvação. De uma forma inesperada, ele foi trazido novamente para o convívio da sua família, que dirigia a igreja local. Um jovem talentoso, mas que se perdeu nos caminhos do mundo. E agora, ele precisa rever os seus conceitos diante do legado deixado para o seu pai, um pastor muito dedicado. Ele não sabia que Deus o usaria para ser um novo fôlego para o ministério de louvor da sua igreja. No entanto, ele reluta diante desse chamado, mas acaba cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Agora, algo inesperado começa a acontecer. Um grande milagre que atrairá milhões de pessoas até a presença de Deus, só porque um jovem decidiu aceitar o chamado que ele tinha para a sua vida. Você vai conhecer como Deus, através do poder da música, pode transformar a vida de milhares de pessoas, trazendo alegria e salvação eternas. A história começa com o David, um garoto que cresceu na igreja, filho de um pastor respeitado, cheio de fé, aquele tipo de líder que todo mundo admira. David vivia rodeado de música, louvor e ensinamentos de Deus. Era um jovem cheio de talento, principalmente na música. Todo mundo via nele um futuro brilhante ali mesmo, no meio da igreja. Só que aí, a vida dá uma virada. O pai do David fica muito doente, e para um garoto que era super ligado ao pai, isso foi um baque gigante. Ele não sabia como lidar com aquilo. Em vez de se apegar mais a Deus, ele faz o contrário. Se revolta, se machuca por dentro e começa a se afastar. Aos poucos ele vai se desligando da igreja, das pessoas e principalmente da fé. O tempo passa. O David já é adulto, mora longe de casa e agora é um cantor famoso. Só que não canta mais música gospel, daquelas que tocam o coração. Ele tá no mundo da música secular, no meio do glamour, da fama, das luzes, das festas. É aquele estilo de vida que por fora parece tudo perfeito, mas por dentro tá vazio. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Carros caros, roupas de marca, fãs gritando o nome dele. Só que mesmo com tudo isso dá pra ver que falta alguma coisa. E ele mesmo sente. Às vezes bate aquela saudade do que ele vivia lá atrás. A igreja, da música com propósito, da conexão com Deus. Mas ele tenta empurrar isso para debaixo do tapete, como se nem fosse importante. Durante esse tempo longe da igreja, David também se afasta das pessoas que ele mais amava, inclusive do pai. Ele não liga, não visita, não quer saber. É como se ele tivesse cortado todos os laços com o passado. Ele está mergulhado na vida agitada da fama, viajando, se apresentando, sempre cercado de gente, mas ainda assim, se sentindo sozinho. E aí, um dia, ele recebe uma notícia que muda tudo. O pai tá muito mal. Doença séria mesmo. Isso mexe com ele de um jeito que nenhuma música, nenhuma fama, nenhum dinheiro tinha mexido antes. A ficha começa a cair. Ele percebe que talvez tenha deixado coisas importantes demais para trás. A saudade bate mais forte, a dor também. E ele começa a pensar se não tá na hora de voltar.
Mas ainda é só o começo dessa jornada. Essa é a primeira parte da história. O momento em que David se perde, em que ele troca a fé pelo mundo, o chamado de Deus pela fama e o amor da família por uma vida que parece brilhante, mas que no fundo está cheia de escuridão. Essa fase é importante porque mostra como, às vezes, a gente se perde mesmo, seja por dor, por decepção, por confusão, e mostra também como a vida pode dar uma reviravolta daquelas. Tudo começa com o David no topo do mundo, mas com o coração bem longe de Deus. Depois de tanto tempo longe, o David volta para casa. Mas ele não volta feliz, todo crente, arrependido, não. Ele volta porque o pai está muito mal, e essa notícia mexeu tanto com ele que ele largou tudo para ver o pai pela última vez, ou pelo menos para entender o que está rolando. Só que quando ele chega lá, a parada é outra. Nada tá do jeito que ele deixou. A igreja, que antes era o centro da vida dele, agora tá diferente. Tem outro cara no comando, o pastor Charles Frank, que é praticamente da família. Ele era tipo um irmão mais novo pro David, cresceu com ele na igreja. Só que agora o Charles é o novo líder da igreja, tá ali no púlpito pregando, liderando, sendo respeitado. E o David fica com um sentimento esquisito com isso. Meio ciúmes, meio orgulho, meio esse lugar era meu. Dá pra sentir que tem conflito vindo aí. E tem mais. O pessoal da igreja não sabe muito bem como lidar com a volta do David. Tem gente que ainda lembra do garoto talentoso e vê esperança nele. Mas também tem quem só enxergue o cantor famoso que abandonou tudo e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. E aí começa a confusão dentro e fora dele. Por dentro, o David tá todo bagunçado. Ele começa a lembrar do passado, dos cultos, da música, da fé. Tudo isso começa a bater forte. Mas ao mesmo tempo ele fica naquela. Será que ainda tem lugar para mim aqui? Será que Deus ainda me quer depois de tudo que eu fiz? Só que em vez de conversar, se abrir, pedir ajuda, ele faz o que muita gente faz. Finge que tá tudo bem. Fica ali, tentando parecer tranquilo, tentando manter o controle. Mas a verdade é que ele tá se sentindo deslocado. Ele vê o pai fraco, vê o Charles liderando, e sente que perdeu o lugar dele, tanto na família quanto na igreja. E aí vem o confronto. David e Charles começam a bater de frente. Eles têm visões diferentes, estilos diferentes, e o clima entre eles vai ficando pesado. O Charles acha que o David tá voltando só por emoção, que não tá preparado espiritualmente. E o David acha que o Charles tomou o lugar que era dele, e não tem sensibilidade para entender o que ele tá sentindo. Briga de ego, sim, mas também briga de dores mal resolvidas. Enquanto isso, a igreja tá em movimento. O ministério de louvor tá lá, tentando manter a chama acesa. E aí começa a rolar uma oportunidade pro David voltar a cantar. E quando ele canta, mano, o negócio é forte. A voz dele ainda tem aquele poder. Só que agora, com emoção de verdade. Porque ele tá cantando com saudade, com arrependimento, com o coração quebrado. E isso mexe com a galera. A igreja começa a sentir que Deus está fazendo alguma coisa ali. Só que mesmo assim, o David ainda luta. Ele sente o chamado de Deus, mas também sente medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do julgamento dos outros, medo de encarar tudo de novo. Ele tenta fugir. Tem hora que parece que ele vai desistir, pegar o carro e ir embora. Mas algo dentro dele não deixa. A presença de Deus começa a cercar ele de um jeito que ele não consegue mais ignorar. O pai dele, mesmo doente, ainda dá conselhos. Fala com ele com carinho, com firmeza, e isso toca mais fundo ainda. O pai sabia que Deus tinha um propósito para a vida do David. E o David começa a acreditar nisso também. No meio de tudo isso, o clima entre ele e o Charles começa a mudar. Aos poucos, os dois percebem que não precisam competir, que os dois estão do mesmo lado, e isso vai preparando o terreno para o que vem depois. Então, nessa parte da história, o que rola é um baita processo de transformação. Não é mágica, não é de um dia para o outro, mas é real. O David começa a se reaproximar da fé, da igreja, da família e, principalmente, de Deus. Depois de toda aquela confusão dentro da cabeça do David, depois de bater de frente com o Charles, depois de se sentir fora do lugar, finalmente chega o momento da virada. E sabe como começa? Com ele aceitando de verdade que precisa de Deus. Não é só estar na igreja, cantar bonito ou fazer média com o povo. É uma entrega de coração mesmo. David entende que não adianta mais fugir, que toda a fama,
o dinheiro e a carreira secular não preenchem o buraco que ele sentia por dentro. Ele começa a se abrir com Deus, começa a buscar, a orar, a cantar com alma. E olha, quando ele canta agora, é diferente. Não é performance, é ministério, é cura, é entrega. Ele começa a tocar as pessoas de verdade, e isso mexe com a igreja inteira. E tem uma cena marcante que mostra muito essa mudança. David canta na igreja como se fosse a última vez. Só ele, o microfone e a presença de Deus. E ali dá pra ver que ele entendeu o chamado. Que ele aceitou. Que ele não tá mais preso ao passado nem fugindo do futuro. Ele tá ali, pronto para ser usado. Enquanto isso, o pai dele vai ficando mais fraco. Mas mesmo assim, ele vê tudo isso com orgulho. O velho pastor entende que seu tempo tá acabando, mas que o legado vai continuar. E isso dá paz para ele. Ver o filho voltando para os caminhos de Deus é como um presente antes de partir. A relação entre David e Charles também muda de vez. Os dois se olham diferente agora. Não como rivais, mas como irmãos. Um completa o outro. Onde o Charles é mais firme, o David é mais coração. Onde o David tem carisma, o Charles tem constância. E os dois percebem que, juntos, podem fazer algo maior do que qualquer um dos dois conseguiria sozinho. E aí começa o milagre. Mas não é tipo, pá, caiu fogo do céu. É aquele milagre silencioso, poderoso, que vai crescendo. As pessoas começam a voltar para a igreja. Jovens se reconectam com Deus. Famílias são restauradas. E tudo isso começa a acontecer porque um cara decidiu obedecer. Um cara que estava perdido, longe, ferido, mas que voltou, e voltou diferente. A música do David vira ponte para isso tudo. Ele começa a usar o talento que tinha escondido no mundo para agora alcançar almas. Ele canta, prega com a vida, inspira. E a galera responde. A igreja se enche. O Espírito de Deus se move. Tudo por causa de uma decisão. E é aí que a história mostra a moral da coisa. Quando você entrega sua vida para Deus de verdade, Ele pega até os pedaços quebrados e transforma em algo incrível. David não era perfeito. Ele errou, fugiu, vacilou, mas Deus não desistiu dele. E quando ele voltou, Deus fez mais do que restaurar, Deus usou. Ele recebeu de Deus uma nova chance de salvação. De uma forma inesperada, ele foi trazido novamente para o convívio da sua família, que dirigia a igreja local. Um jovem talentoso, mas que se perdeu nos caminhos do mundo. E agora, ele precisa rever os seus conceitos diante do legado deixado para o seu pai. Um pastor muito dedicado. Ele não sabia que Deus o usaria para ser um novo fôlego para o ministério de louvor da sua igreja. No entanto, ele reluta diante desse chamado, mas acaba cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Agora, algo inesperado começa a acontecer. Um grande milagre que atrairá milhões de pessoas até a presença de Deus, só porque um jovem decidiu aceitar o chamado que ele tinha para a sua vida. Você vai conhecer como Deus, através do poder da música, pode transformar a vida de milhares de pessoas, trazendo alegria e salvação eternas. A história começa com o David, um garoto que cresceu na igreja, filho de um pastor respeitado, cheio de fé, aquele tipo de líder que todo mundo admira. David vivia rodeado de música, louvor e ensinamentos de Deus. Era um jovem cheio de talento, principalmente na música. Todo mundo via nele um futuro brilhante ali mesmo, no meio da igreja. Só que aí, a vida dá uma virada. O pai do David fica muito doente, e para um garoto que era super ligado ao pai, isso foi um baque gigante. Ele não sabia como lidar com aquilo. Em vez de se apegar mais a Deus, ele faz o contrário. Se revolta, se machuca por dentro e começa a se afastar. Aos poucos ele vai se desligando da igreja, das pessoas e principalmente da fé. O tempo passa. O David já é adulto, mora longe de casa e agora é um cantor famoso. Só que não canta mais música gospel, daquelas que tocam o coração. Ele tá no mundo da música secular, no meio do glamour, da fama, das luzes, das festas. É aquele estilo de vida que por fora parece tudo perfeito, mas por dentro tá vazio. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Carros caros, roupas de marca, fãs gritando o nome dele. Só que mesmo com tudo isso dá pra ver que falta alguma coisa. E ele mesmo sente. Às vezes bate aquela saudade do que ele vivia lá atrás. A igreja, da música com propósito, da conexão com Deus. Mas ele tenta empurrar isso para debaixo do tapete, como se nem fosse importante. Durante esse tempo longe da igreja,
David também se afasta das pessoas que ele mais amava, inclusive do pai. Ele não liga, não visita, não quer saber. É como se ele tivesse cortado todos os laços com o passado. Ele está mergulhado na vida agitada da fama, viajando, se apresentando, sempre cercado de gente, mas ainda assim, se sentindo sozinho. E aí, um dia, ele recebe uma notícia que muda tudo. O pai está muito mal. Doença séria mesmo. Isso mexe com ele de um jeito que nenhuma música, nenhuma fama, nenhum dinheiro tinha mexido antes. A ficha começa a cair. Ele percebe que talvez tenha deixado coisas importantes demais para trás. A saudade bate mais forte, a dor também. E ele começa a pensar se não está na hora de voltar. Mas ainda é só o começo dessa jornada. Essa é a primeira parte da história. O momento em que David se perde, em que ele troca a fé pelo mundo, o chamado de Deus pela fama e o amor da família por uma vida que parece brilhante, mas que no fundo está cheia de escuridão. Essa fase é importante porque mostra como, às vezes, a gente se perde mesmo, seja por dor, por decepção, por confusão, e mostra também como a vida pode dar uma reviravolta daquelas. Tudo começa com o David no topo do mundo, mas com o coração bem longe de Deus. Depois de tanto tempo longe, o David volta para casa. Mas ele não volta feliz, todo crente, arrependido, não. Ele volta porque o pai está muito mal, e essa notícia mexeu tanto com ele que ele largou tudo para ver o pai pela última vez, ou pelo menos para entender o que está rolando. Só que quando ele chega lá, a parada é outra. Nada tá do jeito que ele deixou. A igreja, que antes era o centro da vida dele, agora tá diferente. Tem outro cara no comando, o pastor Charles Frank, que é praticamente da família. Ele era tipo um irmão mais novo pro David, cresceu com ele na igreja. Só que agora o Charles é o novo líder da igreja, tá ali no púlpito pregando, liderando, sendo respeitado. E o David fica com um sentimento esquisito com isso. Meio ciúmes, meio orgulho, meio esse lugar era meu. Dá pra sentir que tem conflito vindo aí. E tem mais. O pessoal da igreja não sabe muito bem como lidar com a volta do David. Tem gente que ainda lembra do garoto talentoso e vê esperança nele. Mas também tem quem só enxergue o cantor famoso que abandonou tudo e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. E aí começa a confusão dentro e fora dele. Por dentro, o David tá todo bagunçado. Ele começa a lembrar do passado, dos cultos, da música, da fé. Tudo isso começa a bater forte. Mas ao mesmo tempo ele fica naquela. Será que ainda tem lugar para mim aqui? Será que Deus ainda me quer depois de tudo que eu fiz? Só que em vez de conversar, se abrir, pedir ajuda, ele faz o que muita gente faz. Finge que tá tudo bem. Fica ali, tentando parecer tranquilo, tentando manter o controle. Mas a verdade é que ele tá se sentindo deslocado. Ele vê o pai fraco, vê o Charles liderando, e sente que perdeu o lugar dele, tanto na família quanto na igreja. E aí vem o confronto. David e Charles começam a bater de frente. Eles têm visões diferentes, estilos diferentes, e o clima entre eles vai ficando pesado. O Charles acha que o David tá voltando só por emoção, que não tá preparado espiritualmente. E o David acha que o Charles tomou o lugar que era dele, e não tem sensibilidade para entender o que ele tá sentindo. Briga de ego, sim, mas também briga de dores mal resolvidas. Enquanto isso, a igreja tá em movimento. O ministério de louvor tá lá, tentando manter a chama acesa. E aí começa a rolar uma oportunidade pro David voltar a cantar. E quando ele canta, mano, o negócio é forte. A voz dele ainda tem aquele poder. Só que agora, com emoção de verdade. Porque ele tá cantando com saudade, com arrependimento, com o coração quebrado. E isso mexe com a galera. A igreja começa a sentir que Deus tá fazendo alguma coisa ali. Só que mesmo assim, o David ainda luta. Ele sente o chamado de Deus, mas também sente medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do julgamento dos outros, medo de encarar tudo de novo. Ele tenta fugir. Tem hora que parece que ele vai desistir, pegar o carro e ir embora. Mas algo dentro dele não deixa. A presença de Deus começa a cercar ele de um jeito que ele não consegue mais ignorar. O pai dele, mesmo doente, ainda dá conselhos. Fala com ele com carinho, com firmeza, e isso toca mais fundo ainda. O pai sabia que Deus tinha um propósito para a vida do David. E o David começa a acreditar nisso também. No meio de tudo isso, o clima entre ele e o Charles começa a mudar. Aos poucos, os dois percebem que não precisam competir, que os dois estão do mesmo lado, e isso vai preparando o terreno para o que vem depois.
Então, nessa parte da história, o que rola é um baita processo de transformação. Não é mágica, não é de um dia para o outro, mas é real. O David começa a se reaproximar da fé, da igreja, da família e, principalmente, de Deus. Depois de toda aquela confusão dentro da cabeça do David, depois de bater de frente com o Charles, depois de se sentir fora do lugar, finalmente chega o momento da virada. E sabe como começa? Com ele aceitando de verdade que precisa de Deus. Não é só estar na igreja, cantar bonito ou fazer média com o povo. É uma entrega de coração mesmo. David entende que não adianta mais fugir. Que toda a fama, o dinheiro e a carreira secular não preenchem o buraco que ele sentia por dentro. Ele começa a se abrir com Deus. Começa a buscar, a orar, a cantar com alma. E olha, quando ele canta agora, é diferente. Não é performance, é ministério, é cura, é entrega. Ele começa a tocar as pessoas de verdade, e isso mexe com a igreja inteira. E tem uma cena marcante que mostra muito essa mudança. David canta na igreja como se fosse a última vez. Só ele, o microfone e a presença de Deus. E ali dá pra ver que ele entendeu o chamado. Que ele aceitou. Que ele não tá mais preso ao passado nem fugindo do futuro. Ele tá ali, pronto para ser usado. Enquanto isso, o pai dele vai ficando mais fraco. Mas mesmo assim, ele vê tudo isso com orgulho. O velho pastor entende que seu tempo tá acabando, mas que o legado vai continuar. E isso dá paz para ele. Ver o filho voltando para os caminhos de Deus é como um presente antes de partir. A relação entre David e Charles também muda de vez. Os dois se olham diferente agora. Não como rivais, mas como irmãos. Um completa o outro. Onde o Charles é mais firme, o David é mais coração. Onde o David tem carisma, o Charles tem constância. E os dois percebem que, juntos, podem fazer algo maior do que qualquer um dos dois conseguiria sozinho. E aí começa o milagre. Mas não é tipo, pá, caiu fogo do céu. É aquele milagre silencioso, poderoso, que vai crescendo. As pessoas começam a voltar para a igreja. Jovens se reconectam com Deus. Famílias são restauradas. E tudo isso começa a acontecer porque um cara decidiu obedecer. Um cara que estava perdido, longe, ferido, mas que voltou, e voltou diferente. A música do David vira ponte para isso tudo. Ele começa a usar o talento que tinha escondido no mundo para agora alcançar almas. Ele canta, prega com a vida, inspira, e a galera responde. A igreja se enche. O Espírito de Deus se move. Tudo por causa de uma decisão. E é aí que a história mostra a moral da coisa. Quando você entrega sua vida para Deus de verdade, Ele pega até os pedaços quebrados e transforma em algo incrível. David não era perfeito. Ele errou, fugiu, vacilou, mas Deus não desistiu dele. E quando ele voltou, Deus fez mais do que restaurar. Deus usou. Ele recebeu de Deus uma nova chance de salvação. De uma forma inesperada, ele foi trazido novamente para o convívio da sua família, que dirigia a igreja local. Um jovem talentoso, mas que se perdeu nos caminhos do mundo. E agora, ele precisa rever os seus conceitos diante do legado deixado para o seu pai, um pastor muito dedicado. Ele não sabia que Deus o usaria para ser um novo fôlego para o ministério de louvor da sua igreja. No entanto, ele reluta diante desse chamado, mas acaba cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Agora, algo inesperado começa a acontecer. Um grande milagre que atrairá milhões de pessoas até a presença de Deus, só porque um jovem decidiu aceitar o chamado que ele tinha para a sua vida. Você vai conhecer como Deus, através do poder da música, pode transformar a vida de milhares de pessoas, trazendo alegria e salvação eternas. A história começa com o David, um garoto que cresceu na igreja, filho de um pastor respeitado, cheio de fé, aquele tipo de líder que todo mundo admira. David vivia rodeado de música, louvor e ensinamentos de Deus. Era um jovem cheio de talento, principalmente na música. Todo mundo via nele um futuro brilhante ali mesmo, no meio da igreja. Só que aí, a vida dá uma virada. O pai do David fica muito doente, e para um garoto que era super ligado ao pai, isso foi um baque gigante. Ele não sabia como lidar com aquilo. Em vez de se apegar mais a Deus, ele faz o contrário. Se revolta, se machuca por dentro e começa a se afastar. Aos poucos ele vai se desligando da igreja, das pessoas e principalmente da fé. O tempo passa.
O David já é adulto, mora longe de casa e agora é um cantor famoso. Só que não canta mais música gospel, daquelas que tocam o coração. Ele tá no mundo da música secular, no meio do glamour, da fama, das luzes, das festas. É aquele estilo de vida que por fora parece tudo perfeito, mas por dentro tá vazio. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Carros caros, roupas de marca, fãs gritando o nome dele. Só que mesmo com tudo isso dá pra ver que falta alguma coisa. E ele mesmo sente. Às vezes bate aquela saudade do que ele vivia lá atrás. A igreja, da música com propósito, da conexão com Deus. Mas ele tenta empurrar isso para debaixo do tapete, como se nem fosse importante. Durante esse tempo longe da igreja, David também se afasta das pessoas que ele mais amava, inclusive do pai. Ele não liga, não visita, não quer saber. É como se ele tivesse cortado todos os laços com o passado. Ele está mergulhado na vida agitada da fama, viajando, se apresentando, sempre cercado de gente, mas ainda assim, se sentindo sozinho. E aí, um dia, ele recebe uma notícia que muda tudo. O pai tá muito mal. Doença séria mesmo. Isso mexe com ele de um jeito que nenhuma música, nenhuma fama, nenhum dinheiro tinha mexido antes. A ficha começa a cair. Ele percebe que talvez tenha deixado coisas importantes demais para trás. A saudade bate mais forte, a dor também. E ele começa a pensar se não tá na hora de voltar. Mas ainda é só o começo dessa jornada. Essa é a primeira parte da história. O momento em que David se perde, em que ele troca a fé pelo mundo, o chamado de Deus pela fama e o amor da família por uma vida que parece brilhante, mas que no fundo tá cheia de escuridão. Essa fase é importante porque mostra como, às vezes, a gente se perde mesmo, seja por dor, por decepção, por confusão, e mostra também como a vida pode dar uma reviravolta daquelas. Tudo começa com o David no topo do mundo, mas com o coração bem longe de Deus. Depois de tanto tempo longe, o David volta para casa. Mas ele não volta feliz, todo crente, arrependido, não. Ele volta porque o pai tá muito mal, e essa notícia mexeu tanto com ele que ele largou tudo para ver o pai pela última vez, ou pelo menos para entender o que tá rolando. Só que quando ele chega lá, a parada é outra. Nada tá do jeito que ele deixou. A igreja, que antes era o centro da vida dele, agora tá diferente. Tem outro cara no comando, o pastor Charles Frank, que é praticamente da família. Ele era tipo um irmão mais novo pro David, cresceu com ele na igreja. Só que agora o Charles é o novo líder da igreja, tá ali no púlpito pregando, liderando, sendo respeitado. E o David fica com um sentimento esquisito com isso. Meio ciúmes, meio orgulho, meio esse lugar era meu. Dá pra sentir que tem conflito vindo aí. E tem mais. O pessoal da igreja não sabe muito bem como lidar com a volta do David. Tem gente que ainda lembra do garoto talentoso e vê esperança nele. Mas também tem quem só enxergue o cantor famoso que abandonou tudo e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. E aí começa a confusão dentro e fora dele. Por dentro, o David tá todo bagunçado. Ele começa a lembrar do passado, dos cultos, da música, da fé. Tudo isso começa a bater forte. Mas ao mesmo tempo ele fica naquela. Será que ainda tem lugar para mim aqui? Será que Deus ainda me quer depois de tudo que eu fiz? Só que em vez de conversar, se abrir, pedir ajuda, ele faz o que muita gente faz. Finge que tá tudo bem. Fica ali, tentando parecer tranquilo, tentando manter o controle. Mas a verdade é que ele tá se sentindo deslocado. Ele vê o pai fraco, vê o Charles liderando, e sente que perdeu o lugar dele, tanto na família quanto na igreja. E aí vem o confronto. David e Charles começam a bater de frente. Eles têm visões diferentes, estilos diferentes, e o clima entre eles vai ficando pesado. O Charles acha que o David tá voltando só por emoção, que não tá preparado espiritualmente. E o David acha que o Charles tomou o lugar que era dele, e não tem sensibilidade para entender o que ele tá sentindo. Briga de ego, sim, mas também briga de dores mal resolvidas. Enquanto isso, a igreja tá em movimento. O ministério de louvor tá lá, tentando manter a chama acesa. E aí começa a rolar uma oportunidade pro David voltar a cantar. E quando ele canta, mano, o negócio é forte. A voz dele ainda tem aquele poder. Só que agora, com emoção de verdade. Porque ele tá cantando com saudade, com arrependimento, com o coração quebrado. E isso mexe com a galera. A igreja começa a sentir que Deus está fazendo alguma coisa ali. Só que mesmo assim, o David ainda luta. Ele sente o chamado de Deus,
mas também sente medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do julgamento dos outros, medo de encarar tudo de novo. Ele tenta fugir. Tem hora que parece que ele vai desistir, pegar o carro e ir embora. Mas algo dentro dele não deixa. A presença de Deus começa a cercar ele de um jeito que ele não consegue mais ignorar. O pai dele, mesmo doente, ainda dá conselhos. Fala com ele com carinho, com firmeza, e isso toca mais fundo ainda. O pai sabia que Deus tinha um propósito para a vida do David. E o David começa a acreditar nisso também. No meio de tudo isso, o clima entre ele e o Charles começa a mudar. Aos poucos, os dois percebem que não precisam competir, que os dois estão do mesmo lado, e isso vai preparando o terreno para o que vem depois. Então, nessa parte da história, o que rola é um baita processo de transformação. Não é mágica, não é de um dia para o outro, mas é real. O David começa a se reaproximar da fé, da igreja, da família e, principalmente, de Deus. Depois de toda aquela confusão dentro da cabeça do David, depois de bater de frente com o Charles, depois de se sentir fora do lugar, finalmente chega o momento da virada. E sabe como começa? Com ele aceitando de verdade que precisa de Deus. Não é só estar na igreja, cantar bonito ou fazer média com o povo. É uma entrega de coração mesmo. David entende que não adianta mais fugir, que toda a fama, o dinheiro e a carreira secular não preenchem o buraco que ele sentia por dentro. Ele começa a se abrir com Deus, começa a buscar, a orar, a cantar com alma. E olha, quando ele canta agora, é diferente. Não é performance, é ministério, é cura, é entrega. Ele começa a tocar as pessoas de verdade, e isso mexe com a igreja inteira. E tem uma cena marcante que mostra muito essa mudança. David canta na igreja como se fosse a última vez. Só ele, o microfone e a presença de Deus. E ali dá pra ver que ele entendeu o chamado. Que ele aceitou. Que ele não tá mais preso ao passado nem fugindo do futuro. Ele tá ali, pronto para ser usado. Enquanto isso, o pai dele vai ficando mais fraco. Mas mesmo assim, ele vê tudo isso com orgulho. O velho pastor entende que seu tempo tá acabando, mas que o legado vai continuar. E isso dá paz para ele. Ver o filho voltando para os caminhos de Deus é como um presente antes de partir. A relação entre David e Charles também muda de vez. Os dois se olham diferente agora. Não como rivais, mas como irmãos. Um completa o outro. Onde o Charles é mais firme, o David é mais coração. Onde o David tem carisma, o Charles tem constância. E os dois percebem que, juntos, podem fazer algo maior do que qualquer um dos dois conseguiria sozinho. E aí começa o milagre. Mas não é tipo, pá, caiu fogo do céu. É aquele milagre silencioso, poderoso, que vai crescendo. As pessoas começam a voltar para a igreja. Jovens se reconectam com Deus. Famílias são restauradas. E tudo isso começa a acontecer porque um cara decidiu obedecer. Um cara que estava perdido, longe, ferido, mas que voltou, e voltou diferente. A música do David vira ponte para isso tudo. Ele começa a usar o talento que tinha escondido no mundo para agora alcançar almas. Ele canta, prega com a vida, inspira. E a galera responde. A igreja se enche. O Espírito de Deus se move. Tudo por causa de uma decisão. E é aí que a história mostra a moral da coisa. Quando você entrega sua vida para Deus de verdade, Ele pega até os pedaços quebrados e transforma em algo incrível. David não era perfeito. Ele errou, fugiu, vacilou, mas Deus não desistiu dele. E quando ele voltou, Deus fez mais do que restaurar. Deus usou. Ele recebeu de Deus uma nova chance de salvação. De uma forma inesperada, ele foi trazido novamente para o convívio da sua família, que dirigia a igreja local. Um jovem talentoso, mas que se perdeu nos caminhos do mundo. E agora, ele precisa rever os seus conceitos diante do legado deixado para o seu pai, um pastor muito dedicado. Ele não sabia que Deus o usaria para ser um novo fôlego para o ministério de louvor da sua igreja. No entanto, ele reluta diante desse chamado, mas acaba cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Agora, algo inesperado começa a acontecer. Um grande milagre que atrairá milhões de pessoas até a presença de Deus, só porque um jovem decidiu aceitar o chamado que ele tinha para a sua vida. Você vai conhecer como Deus, através do poder da música, pode transformar a vida de milhares de pessoas, trazendo alegria e salvação eternas. A história começa com o David,
um garoto que cresceu na igreja, filho de um pastor respeitado, cheio de fé, aquele tipo de líder que todo mundo admira. David vivia rodeado de música, louvor e ensinamentos de Deus. Era um jovem cheio de talento, principalmente na música. Todo mundo via nele um futuro brilhante ali mesmo, no meio da igreja. Só que aí, a vida dá uma virada. O pai do David fica muito doente, e para um garoto que era super ligado ao pai, isso foi um baque gigante. Ele não sabia como lidar com aquilo. Em vez de se apegar mais a Deus, ele faz o contrário. Se revolta, se machuca por dentro e começa a se afastar. Aos poucos ele vai se desligando da igreja, das pessoas e principalmente da fé. O tempo passa. O David já é adulto, mora longe de casa e agora é um cantor famoso. Só que não canta mais música gospel, daquelas que tocam o coração. Ele tá no mundo da música secular, no meio do glamour, da fama, das luzes, das festas. É aquele estilo de vida que por fora parece tudo perfeito, mas por dentro tá vazio. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Carros caros, roupas de marca, fãs gritando o nome dele. Só que mesmo com tudo isso dá pra ver que falta alguma coisa. E ele mesmo sente. Às vezes bate aquela saudade do que ele vivia lá atrás. A igreja, da música com propósito, da conexão com Deus. Mas ele tenta empurrar isso para debaixo do tapete, como se nem fosse importante. Durante esse tempo longe da igreja, David também se afasta das pessoas que ele mais amava, inclusive do pai. Ele não liga, não visita, não quer saber. É como se ele tivesse cortado todos os laços com o passado. Ele está mergulhado na vida agitada da fama, viajando, se apresentando, sempre cercado de gente, mas ainda assim, se sentindo sozinho. E aí, um dia, ele recebe uma notícia que muda tudo. O pai tá muito mal. Doença séria mesmo. Isso mexe com ele de um jeito que nenhuma música, nenhuma fama, nenhum dinheiro tinha mexido antes. A ficha começa a cair. Ele percebe que talvez tenha deixado coisas importantes demais para trás. A saudade bate mais forte, a dor também. E ele começa a pensar se não tá na hora de voltar. Mas ainda é só o começo dessa jornada. Essa é a primeira parte da história. O momento em que David se perde, em que ele troca a fé pelo mundo, o chamado de Deus pela fama e o amor da família por uma vida que parece brilhante, mas que no fundo tá cheia de escuridão. Essa fase é importante porque mostra como, às vezes, a gente se perde mesmo, seja por dor, por decepção, por confusão, e mostra também como a vida pode dar uma reviravolta daquelas. Tudo começa com o David no topo do mundo, mas com o coração bem longe de Deus. Depois de tanto tempo longe, o David volta para casa. Mas ele não volta feliz, todo crente, arrependido, não. Ele volta porque o pai tá muito mal, e essa notícia mexeu tanto com ele que ele largou tudo para ver o pai pela última vez, ou pelo menos para entender o que tá rolando. Só que quando ele chega lá, a parada é outra. Nada tá do jeito que ele deixou. A igreja, que antes era o centro da vida dele, agora tá diferente. Tem outro cara no comando, o pastor Charles Frank, que é praticamente da família. Ele era tipo um irmão mais novo pro David, cresceu com ele na igreja. Só que agora o Charles é o novo líder da igreja, tá ali no púlpito pregando, liderando, sendo respeitado. E o David fica com um sentimento esquisito com isso. Meio ciúmes, meio orgulho, meio esse lugar era meu. Dá pra sentir que tem conflito vindo aí. E tem mais. O pessoal da igreja não sabe muito bem como lidar com a volta do David. Tem gente que ainda lembra do garoto talentoso e vê esperança nele. Mas também tem quem só enxergue o cantor famoso que abandonou tudo e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. E aí começa a confusão dentro e fora dele. Por dentro, o David tá todo bagunçado. Ele começa a lembrar do passado, dos cultos, da música, da fé. Tudo isso começa a bater forte. Mas ao mesmo tempo ele fica naquela. Será que ainda tem lugar para mim aqui? Será que Deus ainda me quer depois de tudo que eu fiz? Só que em vez de conversar, se abrir, pedir ajuda, ele faz o que muita gente faz. Finge que tá tudo bem. Fica ali, tentando parecer tranquilo, tentando manter o controle. Mas a verdade é que ele tá se sentindo deslocado. Ele vê o pai fraco, vê o Charles liderando e sente que perdeu o lugar dele, tanto na família quanto na igreja. E aí vem o confronto. David e Charles começam a bater de frente. Eles têm visões diferentes, estilos diferentes, e o clima entre eles vai ficando pesado. O Charles acha que o David tá voltando só por emoção, que não tá preparado espiritualmente.
E o David acha que o Charles tomou o lugar que era dele, e não tem sensibilidade para entender o que ele está sentindo. Briga de ego, sim, mas também briga de dores mal resolvidas. Enquanto isso, a igreja está em movimento. O ministério de louvor está lá, tentando manter a chama acesa. E aí começa a rolar uma oportunidade para o David voltar a cantar. E quando ele canta, mano, o negócio é forte. A voz dele ainda tem aquele poder. Só que agora, com emoção de verdade. Porque ele está cantando com saudade, com arrependimento, com o coração quebrado. E isso mexe com a galera. A igreja começa a sentir que Deus está fazendo alguma coisa ali. Só que mesmo assim, o David ainda luta. Ele sente o chamado de Deus, mas também sente medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do julgamento dos outros, medo de encarar tudo de novo. Ele tenta fugir. Tem hora que parece que ele vai desistir, pegar o carro e ir embora. Mas algo dentro dele não deixa. A presença de Deus começa a cercar ele de um jeito que ele não consegue mais ignorar. O pai dele, mesmo doente, ainda dá conselhos. Fala com ele com carinho, com firmeza, e isso toca mais fundo ainda. O pai sabia que Deus tinha um propósito para a vida do David. E o David começa a acreditar nisso também. No meio de tudo isso, o clima entre ele e o Charles começa a mudar. Aos poucos, os dois percebem que não precisam competir, que os dois estão do mesmo lado, e isso vai preparando o terreno para o que vem depois. Então, nessa parte da história, o que rola é um baita processo de transformação. Não é mágica, não é de um dia para o outro, mas é real. O David começa a se reaproximar da fé, da igreja, da família e, principalmente, de Deus. Depois de toda aquela confusão dentro da cabeça do David, depois de bater de frente com o Charles, depois de se sentir fora do lugar, finalmente chega o momento da virada. E sabe como começa? Com ele aceitando de verdade que precisa de Deus. Não é só estar na igreja, cantar bonito ou fazer média com o povo. É uma entrega de coração mesmo. David entende que não adianta mais fugir. Que toda a fama, o dinheiro e a carreira secular não preenchem o buraco que ele sentia por dentro. Ele começa a se abrir com Deus. Começa a buscar, a orar, a cantar com alma. E olha, quando ele canta agora, é diferente. Não é performance, é ministério, é cura, é entrega. Ele começa a tocar as pessoas de verdade, e isso mexe com a igreja inteira. E tem uma cena marcante que mostra muito essa mudança. David canta na igreja como se fosse a última vez. Só ele, o microfone e a presença de Deus. E ali dá pra ver que ele entendeu o chamado. Que ele aceitou. Que ele não tá mais preso ao passado nem fugindo do futuro. Ele tá ali, pronto para ser usado. Enquanto isso, o pai dele vai ficando mais fraco. Mas mesmo assim, ele vê tudo isso com orgulho. O velho pastor entende que seu tempo está acabando, mas que o legado vai continuar. E isso dá paz para ele. Ver o filho voltando para os caminhos de Deus é como um presente antes de partir. A relação entre David e Charles também muda de vez. Os dois se olham diferente agora, não como rivais, mas como irmãos. Um completa o outro. Onde o Charles é mais firme, o David é mais coração. Onde o David tem carisma, o Charles tem constância. E os dois percebem que, juntos, podem fazer algo maior do que qualquer um dos dois conseguiria sozinho. E aí começa o milagre. Mas não é tipo, pá, caiu fogo do céu. É aquele milagre silencioso, poderoso, que vai crescendo. As pessoas começam a voltar para a igreja. Jovens se reconectam com Deus. Famílias são restauradas. E tudo isso começa a acontecer porque um cara decidiu obedecer. Um cara que estava perdido, longe, ferido, mas que voltou, e voltou diferente. A música do David vira ponte para isso tudo. Ele começa a usar o talento que tinha escondido no mundo para agora alcançar almas. Ele canta, prega com a vida, inspira. E a galera responde. A igreja se enche. O Espírito de Deus se move. Tudo por causa de uma decisão. E é aí que a história mostra a moral da coisa. Quando você entrega sua vida para Deus de verdade, Ele pega até os pedaços quebrados e transforma em algo incrível. David não era perfeito. Ele errou, fugiu, vacilou. Mas Deus não desistiu dele. E quando ele voltou, Deus fez mais do que restaurar. Deus usou. Ele recebeu de Deus uma nova chance de salvação. De uma forma inesperada, ele foi trazido novamente para o convívio da sua família, que dirigia a igreja local. Um jovem talentoso, mas que se perdeu nos caminhos do mundo. E agora,
Ele precisa rever os seus conceitos diante do legado deixado para o seu pai, um pastor muito dedicado. Ele não sabia que Deus o usaria para ser um novo fôlego para o ministério de louvor da sua igreja. No entanto, ele reluta diante desse chamado, mas acaba cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Agora, algo inesperado começa a acontecer. Um grande milagre que atrairá milhões de pessoas até a presença de Deus, só porque um jovem decidiu aceitar o chamado que ele tinha para a sua vida. Você vai conhecer como Deus, através do poder da música, pode transformar a vida de milhares de pessoas, trazendo alegria e salvação eternas. A história começa com o David, um garoto que cresceu na igreja, filho de um pastor respeitado, cheio de fé, aquele tipo de líder que todo mundo admira. David vivia rodeado de música, louvor e ensinamentos de Deus. Era um jovem cheio de talento, principalmente na música. Todo mundo via nele um futuro brilhante ali mesmo, no meio da igreja. Só que aí, a vida dá uma virada. O pai do David fica muito doente, e para um garoto que era super ligado ao pai, isso foi um baque gigante. Ele não sabia como lidar com aquilo. Em vez de se apegar mais a Deus, ele faz o contrário. Se revolta, se machuca por dentro e começa a se afastar. Aos poucos ele vai se desligando da igreja, das pessoas e principalmente da fé. O tempo passa. O David já é adulto, mora longe de casa e agora é um cantor famoso. Só que não canta mais música gospel, daquelas que tocam o coração. Ele está no mundo da música secular, no meio do glamour, da fama, das luzes, das festas. É aquele estilo de vida que por fora parece tudo perfeito, mas por dentro tá vazio. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Carros caros, roupas de marca, fãs gritando o nome dele. Só que mesmo com tudo isso dá pra ver que falta alguma coisa. E ele mesmo sente. Às vezes bate aquela saudade do que ele vivia lá atrás. A igreja, da música com propósito, da conexão com Deus. Mas ele tenta empurrar isso para debaixo do tapete, como se nem fosse importante. Durante esse tempo longe da igreja, David também se afasta das pessoas que ele mais amava, inclusive do pai. Ele não liga, não visita, não quer saber. É como se ele tivesse cortado todos os laços com o passado. Ele está mergulhado na vida agitada da fama, viajando, se apresentando, sempre cercado de gente, mas ainda assim, se sentindo sozinho. E aí, um dia, ele recebe uma notícia que muda tudo. O pai tá muito mal. Doença séria mesmo. Isso mexe com ele de um jeito que nenhuma música, nenhuma fama, nenhum dinheiro tinha mexido antes. A ficha começa a cair. Ele percebe que talvez tenha deixado coisas importantes demais para trás. A saudade bate mais forte, a dor também. E ele começa a pensar se não tá na hora de voltar. Mas ainda é só o começo dessa jornada. Essa é a primeira parte da história. O momento em que David se perde, em que ele troca a fé pelo mundo, o chamado de Deus pela fama e o amor da família por uma vida que parece brilhante, mas que no fundo tá cheia de escuridão. Essa fase é importante porque mostra como, às vezes, a gente se perde mesmo, seja por dor, por decepção, por confusão, e mostra também como a vida pode dar uma reviravolta daquelas. Tudo começa com o David no topo do mundo, mas com o coração bem longe de Deus. Depois de tanto tempo longe, o David volta para casa. Mas ele não volta feliz, todo crente, arrependido, não. Ele volta porque o pai tá muito mal, e essa notícia mexeu tanto com ele que ele largou tudo para ver o pai pela última vez, ou pelo menos para entender o que tá rolando. Só que quando ele chega lá, a parada é outra. Nada tá do jeito que ele deixou. A igreja, que antes era o centro da vida dele, agora tá diferente. Tem outro cara no comando, o pastor Charles Frank, que é praticamente da família. Ele era tipo um irmão mais novo pro David, cresceu com ele na igreja. Só que agora o Charles é o novo líder da igreja, tá ali no púlpito pregando, liderando, sendo respeitado. E o David fica com um sentimento esquisito com isso. Meio ciúmes, meio orgulho, meio esse lugar era meu. Dá pra sentir que tem conflito vindo aí. E tem mais. O pessoal da igreja não sabe muito bem como lidar com a volta do David. Tem gente que ainda lembra do garoto talentoso e vê esperança nele. Mas também tem quem só enxergue o cantor famoso que abandonou tudo e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. E aí começa a confusão dentro e fora dele. Por dentro, o David tá todo bagunçado. Ele começa a lembrar do passado, dos cultos, da música, da fé. Tudo isso começa a bater forte.
Mas ao mesmo tempo ele fica naquela: será que ainda tem lugar para mim aqui? Será que Deus ainda me quer depois de tudo que eu fiz? Só que em vez de conversar, se abrir, pedir ajuda, ele faz o que muita gente faz. Finge que tá tudo bem. Fica ali, tentando parecer tranquilo, tentando manter o controle. Mas a verdade é que ele tá se sentindo deslocado. Ele vê o pai fraco, vê o Charles liderando, e sente que perdeu o lugar dele, tanto na família quanto na igreja. E aí vem o confronto. David e Charles começam a bater de frente. Eles têm visões diferentes, estilos diferentes, e o clima entre eles vai ficando pesado. O Charles acha que o David tá voltando só por emoção, que não tá preparado espiritualmente. E o David acha que o Charles tomou o lugar que era dele, e não tem sensibilidade para entender o que ele tá sentindo. Briga de ego, sim, mas também briga de dores mal resolvidas. Enquanto isso, a igreja tá em movimento. O ministério de louvor tá lá, tentando manter a chama acesa. E aí começa a rolar uma oportunidade pro David voltar a cantar. E quando ele canta, mano, o negócio é forte. A voz dele ainda tem aquele poder. Só que agora, com emoção de verdade. Porque ele tá cantando com saudade, com arrependimento, com o coração quebrado. E isso mexe com a galera. A igreja começa a sentir que Deus está fazendo alguma coisa ali. Só que mesmo assim, o David ainda luta. Ele sente o chamado de Deus, mas também sente medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do julgamento dos outros, medo de encarar tudo de novo. Ele tenta fugir. Tem hora que parece que ele vai desistir, pegar o carro e ir embora. Mas algo dentro dele não deixa. A presença de Deus começa a cercar ele de um jeito que ele não consegue mais ignorar. O pai dele, mesmo doente, ainda dá conselhos. Fala com ele com carinho, com firmeza, e isso toca mais fundo ainda. O pai sabia que Deus tinha um propósito para a vida do David. E o David começa a acreditar nisso também. No meio de tudo isso, o clima entre ele e o Charles começa a mudar. Aos poucos, os dois percebem que não precisam competir, que os dois estão do mesmo lado, e isso vai preparando o terreno para o que vem depois. Então, nessa parte da história, o que rola é um baita processo de transformação. Não é mágica, não é de um dia para o outro, mas é real. O David começa a se reaproximar da fé, da igreja, da família e, principalmente, de Deus. Depois de toda aquela confusão dentro da cabeça do David, depois de bater de frente com o Charles, depois de se sentir fora do lugar, finalmente chega o momento da virada. E sabe como começa? Com ele aceitando de verdade que precisa de Deus. Não é só estar na igreja, cantar bonito ou fazer média com o povo. É uma entrega de coração mesmo. David entende que não adianta mais fugir. Que toda a fama, o dinheiro e a carreira secular não preenchem o buraco que ele sentia por dentro. Ele começa a se abrir com Deus. Começa a buscar, a orar, a cantar com alma. E olha, quando ele canta agora, é diferente. Não é performance, é ministério, é cura, é entrega. Ele começa a tocar as pessoas de verdade, e isso mexe com a igreja inteira. E tem uma cena marcante que mostra muito essa mudança. David canta na igreja como se fosse a última vez. Só ele, o microfone e a presença de Deus. E ali dá pra ver que ele entendeu o chamado. Que ele aceitou. Que ele não tá mais preso ao passado nem fugindo do futuro. Ele tá ali, pronto para ser usado. Enquanto isso, o pai dele vai ficando mais fraco. Mas mesmo assim, ele vê tudo isso com orgulho. O velho pastor entende que seu tempo tá acabando, mas que o legado vai continuar. E isso dá paz para ele. Ver o filho voltando para os caminhos de Deus é como um presente antes de partir. A relação entre David e Charles também muda de vez. Os dois se olham diferente agora, não como rivais, mas como irmãos. Um completa o outro. Onde o Charles é mais firme, o David é mais coração. Onde o David tem carisma, o Charles tem constância. E os dois percebem que, juntos, podem fazer algo maior do que qualquer um dos dois conseguiria sozinho. E aí começa o milagre. Mas não é tipo, pá, caiu fogo do céu. É aquele milagre silencioso, poderoso, que vai crescendo. As pessoas começam a voltar para a igreja. Jovens se reconectam com Deus. Famílias são restauradas. E tudo isso começa a acontecer porque um cara decidiu obedecer. Um cara que estava perdido, longe, ferido, mas que voltou, e voltou diferente. A música do David vira ponte para isso tudo. Ele começa a usar o talento que tinha escondido no mundo para agora alcançar almas. Ele canta, prega com a vida, inspira.
E a galera responde. A igreja se enche. O Espírito de Deus se move. Tudo por causa de uma decisão. E é aí que a história mostra a moral da coisa. Quando você entrega sua vida para Deus de verdade, Ele pega até os pedaços quebrados e transforma em algo incrível. David não era perfeito. Ele errou, fugiu, vacilou. Mas Deus não desistiu dele. E quando ele voltou, Deus fez mais do que restaurar. Deus usou. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.